Agora, esta noite, a grande pedra angular, temos um pouco mais que quero a marca da besta. A marca da besta, vamos pegar Apocalipse 13, só um minuto. Apocalipse 13, 15. E foi-lhe concedido desse Espírito a imagem agora, isto é, as igrejas protestantes. Ele tinha poder porque fizeram uma imagem, as igrejas protestantes, por meio do concílio de igrejas, está criando um lugar onde toda comunhão protestante terá de se unir. Quantos sabem ou leem sobre o grande edifício unido que conseguiram para as igrejas do mundo? Isso mesmo. Lá, agora, exatamente como as nações da ONU, e todos estão lá, até mesmo as Assembleias de Deus estão lá. Estão lá. Cobra comendo cobra, como um pouco, volta ao seu lamaçal, e um cão para o seu vômito, de volta a mesma coisa, quase negando sua posição evangélica. E aí onde está? Quer seja grande, quer haja como o resto do mundo, como Israel agiu, quando viu os reis e disse, faça-nos rei. Está vendo? E um rei, faça-nos um rei. E ele fez uma imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. A imagem da besta, denominação protestante, vê esse capítulo 13 sobre americano, a besta que saiu, vê todas as outras bestas saíram da água, que significa densidade, multidões de pessoas, mas a besta, ela surgiu como um cordeiro da terra, onde não havia pessoas, tinha 2 chifres, falava como dragão, e fizeram uma imagem da besta que estava na Europa. E fizeram desta aqui uma imagem para ela, unir as igrejas, fazer esta comunhão protestante, e forçaram todas as outras igrejas que não podiam nem mesmo comprar ou vender ou qualquer outra coisa sem obterem esta imagem para a besta. Agora observem aqui. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, nas suas testas, para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tiver sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, seu número é 666. Sabemos que é a hierarquia de Roma, Papa. Eu estive lá e vi eu mesmo, em cima do seu assento, o seu trono, para assim dizer, como colocaram primeiro Bonifácio III lá, no início da Era Católica, lá em cima está Vicarius Filii Dei, que significa um vigário do Filho de Deus. Deidade, veja, o vigário do Filho de Deus, em outras palavras, assim como o Filho de Deus assentado aqui na terra, todos os poderes para mudar a Bíblia, muda tudo o que quiser, digam Ave Maria, o que o Papa disse, teremos Ave Maria, basta. Bem, faremos isso e aquilo que o Papa disse, então é isso, um vigário no lugar do Filho de Deus. Recentemente tiveram aquele dogma de que Maria não foi enterrada, e disseram, não, ela ressuscitou. O Papa disse, é isso, é infalível. Disse o Papa, veja, vigário do Filho de Deus. Ele disse, agora qualquer um que quiser saber quem é a besta, de onde vem este poder, ele disse, conte os números ali, deixe que aquele que tem sabedoria, esse é um dos dons do Espírito Santo, sabedoria. Aquele que tem sabedoria, conte o número do homem, conte o número da besta, pois é o número do homem, seu número é 666, soletre, novevico, apenas de acordo com as palavras, uma linha que some os algarismos, encontrará aqui 666. Isso mesmo. E agora vamos fazer uma imagem à besta. E lá nesse país fizeram uma imagem, uma confederação de denominações, os nicolaítas se reunindo e denominando, e finalmente unirão a irmandade, entrarão como católicos, mas unirão como a irmandade para tentar erradicar o comunismo. E a Bíblia diz que Deus levantou o comunismo para se vingar das nações, pelo que fizeram os filhos de Deus. Exatamente isso. Eles dão seu poder tudo à besta por uma hora para vingar o povo do sangue que derramaram quando aquela bomba atômica, o que quer que seja, atingir a cidade do Vaticano. E era que Romana não existir mais, disse, nela foi encontrado o sangue de cada mártir
que foi morto no mundo. E aqui há uma imagem disso, Confederação de Igrejas. Não demorará muito até que tenhamos que fechar as portas. E isso é certo, receber uma marca ou receber uma marca denominacional. Vamos fechar as portas. Sabemos melhor. Agora quero apenas para a parte do aperto antes de partirmos nos próximos minutos. Agora, o selo de Deus é o Espírito Santo, sabemos isso. Muito bem, todos sabemos, o selo de Deus é o Espírito Santo. Você pega Apocalipse 9, de 1 a 4 e descobrirá que todos tinham o selo em suas testas. 1 Coríntios 1, 22, Paulo disse, pelo que nos selou pelo seu Espírito Santo até o dia. Efésios 4, 30 diz, não entristeçais seu Espírito Santo. É aquele anjo que veio selando suas testas. Não significa que você pega e coloca um ponto em cima, sua testa é a sua revelação. Veja, é a sua mão, é o que você faz a respeito, uma marca espiritual. Ele não pega um grande selo e marca você assim, não. Como aqui há alguns anos disseram quando o NRA saiu, olhe, a Bíblia diz que começou lá atrás, está quase acabando agora, mas ele marcou os selados, está vendo agora como era o primeiro selo, como era, foram cheios do Espírito Santo, suas obras foram obras de Cristo, impuseram as mãos sobre os enfermos e eles saravam e todos os tipos de sinais, milagres, maravilhas que faziam suas testas, foi selado pela revelação de que ele era o Filho de Deus e estavam operando nele, a deidade de Cristo. Aí está a marca. Você diz agora, é a terceira pessoa, você não tem selo ainda, apenas deixe de lado. Acabou, afastou-se da Escritura aí, então não existe esse tipo de coisa na Bíblia. Encontre essa palavra trindade na Bíblia. E tem nem mesmo ler as Escrituras agora, porque se existe isso de trindade alguma vez mencionada na Bíblia, não existe. Encontra a palavra trindade na Bíblia, chamado filiação e filho. Está em você, o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo era o Pai de Jesus Cristo. Um pouco mais, o mundo não verá mais. Eu vim de Deus e volto para Deus, o Espírito Santo novamente. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim, a consumação. Por toda a jornada estarei convosco até... E as próprias obras que eu faço também fareis. As coisas que tenho feito acontecerão. Isso será um sinal do crente no tempo do fim. Ide, pregai, batizai o nome do Senhor Jesus. Eles serão Jesus e Espírito Santo. Os sinais seguirão os que crerem até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos estarei convosco, recebido na glória. Esperamos que ele venha algum dia. Agora é o selo de Deus, sabemos disso. E lembre-se, apenas 144 mil judeus selados, quais eram remanescentes dos judeus. Mas a noiva gentia, havia dezenas de milhares e vezes milhares, aqueles que estão selados porque são mártires, coisas através das eras, e levantarão no dia do julgamento. O que acha que acontecerá quando os pés de bronze do julgamento estiverem ali aquele dia, os mártires diante dos romanos, talvez os nicolaítas lá atrás, que queimaram em estacas e os jogaram em covis de leões e as tais, e eles lá como seus advogados no júri, e o juiz sentado lá no banco, você pregou o evangelho para eles, selei minha vida lá na boca de um leão para eles. Oh, irmão, falando, isso é que é afastai-vos de mim, o inferno será bom demais para eles, isso mesmo. Mas eu os conheço, diz que nicolaítas dizem, cheios do Espírito Santo e não são, aí está, oh, que hora que se aproxima, a hora terrível, Deus se vingará. Vou me vingar, vou recompensar tudo o que você já fez em sua vida será levantado contra você lá, naquela grande coisa magnética, em cada pensamento maligno que passou por sua mente. Arrependei-vos, filhos. Apenas uma maneira de escapar disso, entrem em Cristo. E quando entrarem em seu adorável lado de 5 feridas, 5 preciosas feridas em seu corpo, quando vir aquele sangue ali escorrendo, e a rocha, e dizer a rocha das eras, esconde-me, rochas das eras, sinta o precioso Espírito Santo, apenas morra e navegue para o corpo de Cristo, acordar para as coisas novas de um mundo novo ao seu redor. Os pecados que você amou uma vez ficaram para trás. Não há futuro, presente e morte, nada mais irá separar você disso.
até o dia da sua redenção pelo Espírito Santo. Você tem revelação de quem ele é, sabe em seu coração que passou da morte para a vida. Observe suas obras com suas mãos, então. Você não rouba, não faz mais mal, são limpas de todo sangue. Você se levanta, prega o evangelho e diz que é certo, vive o que é certo, faz o que é certo. O Espírito Santo mostrando sinais e maravilhas todos os dias. Deus está deixando você saber, tu és meu filho abençoado, estou contigo, não importa onde estejas, estou contigo. Eu estarei com você nas horas escuras e todos os lugares. Oh, que âncora, ancorei minha alma no porto de descanso para não navegar mais pelos mares. Oh, a tempestade pode varrer as profundezas e tempestuosas, mas em Jesus eu estou seguro para sempre. Mesmo quando a morte vier cantando alguns dias voando como uma abelha em volta da sua cabeça assim, dizer, oh morte, um dia está o seu aguilhão, você poderá dizer, mas a pequena Sara, como a pequena Sara, minha filhinha sentada lá atrás, estava escrevendo, a garotinha do irmão Collins veio, então eu estava lendo a sua mãe e ela disse, tinha escrito o livro das revoluções. E você conhece a historinha que contei sobre a morte e não tendo ferrão. E quando foi contado, veja, a morte já teve um ferrão. Satanás não estava muito certo se aquele homem era o filho de Deus ou não. Veria parado ali, Satanás veio a ele e disse, bem, se tu podes fazer milagres, se és sujeito de milagres, tu és o filho de Deus, eu vou te dizer, está escrito na Bíblia, veja, se esse deixe-me ver-te realizar o milagre, aqui estás com fome, não comes há 40 dias, porque não pega aquela pedra, transformas em pão e senta e come. Fazer isso e fazer, então eu crerei que és o Filho de Deus. Disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Que coisa! Ele sabia que não encontrou Moisés lá. Moisés rejeitou os mandamentos, quebrou, mas ele sabia que havia atingido mais do que Moisés. Então ele se levantou e disse, vês todos no reino? Estados Unidos, Grã-Bretanha, todos surgirão aqui, que surgirão nos próximos anos, cada um deles pertencerá a mim. Você sabe disso. É quem os governa. Disse, eles são meus, farei com eles como desarmando-os na guerra e faço como quero. E disse, eu usarei a ti, se me adorares. Disse, para trás de mim, Satanás. Ele sabia que seria herdeiro deles de qualquer maneira no final. Para trás de mim, Satanás. Finalmente, quando chegaram ali um dia, pegaram um pano, colocaram em torno do seu rosto, imagina um lenço sujo, assim, passou em volta da cabeça, sentado lá, sangrando, machucado. De manhã, ventos frios soprando, chicotearam e sangue correndo, jogaram coisa em volta dele, assim, aquele sangue grudado nas costas e a coroa de espinhos, assim, e o sangue, o cuspe dos soldados. E não era uma cena terrível, ó Deus. Você diz, se eu estivesse lá, teria feito algo. Mas por que você não faz a respeito disso agora, então, alguma coisa? Lá estava ele sentado, zombando, cuspindo. Estavam os discípulos recuando e dizendo, que coisa, como pode ser aquele homem que poderia chamar um homem morto da sepultura, tirá-lo da sepultura e olhar para ele lá, mas falharam em conhecer as Escrituras. Então sangue e cuspe em seu rosto, colocaram um trapo ao redor de seus olhos, disseram, ele tinha discernimento espiritual, ele é um profeta, poderia dizer ao povo, ele contou à mulher no poço sobre seus pecados e disse a Simão que o nome do pai dele era Jonas, tudo mais. Vamos ver o que vai conseguir fazer agora, vamos dar-lhe um julgamento. E era o diabo operando naquelas pessoas. Colocaram um trapo nos olhos dele assim, pegaram um pau, bateram na cabeça e disseram, se és profeta, diz-nos quem te bateu, nunca abriu a boca. Satanás disse, esse não pode ser Deus. Isso é a coisa das velhas denominações, dizem. Hoje é a mesma coisa. Aquele grupo de fanáticos religiosos não pode ser Deus. Isso não pode ser Deus, é telepatia mental, são adivinhos. Não entendem, é só isso. Assim começaram a subir a colina, aquela túnica em volta dele, a roupa que ele tinha, e que era Maria e Marta, prepararam a túnica e colocaram às suas costas. Ele estava aquelas pequenas marcas na sua túnica, enquanto subia a colina, arrastando-se assim aquela cruz, seu velho, o seu corpo frágil, e chicoteavam-no e tudo mais, assim, aquela cruz batendo os ombros dele, roçando nele, cambaleava, continuava a andar, aquelas marcas ficavam cada vez maiores, e o velho Satanás veio, na forma de uma abelha, disse,
Deus não faria isso, ele é apenas um homem, ele está apenas fingindo, e se ele não fosse Deus, não podia morrer, vou picá-lo e ver o que acontece, e dar-lhe um teste, mas... Assim que colocou na cruz, então enfiou o aguilhão nele, o ferrão nele, mas quando fez, perdeu o seu aguilhão. Feriu Deus essa vez, porque ele disse, morte, quando Paulo sabia, uma abelha depois de picar, perde o seu ferrão e acaba por ali. Pode zumbir, fazer barulho, mas não pode picar porque não tem mais ferrão. Assim, a morte não tem mais ferrão, Paulo. E quando estavam construindo um local lá para cortar a cabeça dele, a morte estava zumbindo em volta dele. E ele disse, morte, onde está teu aguilhão? Vou pegar-te, Paulo. E foi até onde eles cortaram a cabeça lá e lançaram no esgoto. A sepultura disse, vou comer o teu corpo, vou apodrecer-te. Ele disse, sepultura, onde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A morte perdeu seu aguilhão. Disse, lutei o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, espera minha coroa de justiça, o justo juiz que vai me dar naquele dia. Mas todos aqueles que amavam sua aparição. Amém. Agora, agora, se quiseres, é isso. Esse é o verdadeiro espírito cristão. Agora, se tiver a oportunidade, como recebe a marca da besta, gostaria de dizer, porque pensei em encerrar isso, como é que você recebe a marca da besta? Quais são os resultados? O que é a marca da besta? Nós sabemos o que é o selo de Deus. O que é o selo de Deus? Vamos abrir em Efésios 4:30, então entenderão. Ali, Apocalipse 9:1-4 e outra, 2 Coríntios 1:22, há muitos lugares, marquei alguns. Mas vamos a Efésios 4:30, depois poderão ver qual é o selo de Deus em qualquer lugar. Veja apenas que o selo na sua concordância e pesquise o que quiser. Muito bem, Efésios 4:30, ouçam. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Qual é o selo de Deus? O Espírito Santo. Muito bem. Aquele que não tem o Espírito de Deus não é meu. Você tem o Espírito de Deus, faz parte de Deus, porque pertence a Ele. Ele selou-te e está e opera em você. E os sinais que Ele faz também. E será que todos entendem isso, audiência? É necessário o Espírito Santo para ser de Deus, ou Espírito Santo. E se você é do Espírito Santo, faz as obras que Jesus fez. Veja, o seu amor, quando cuspiram na sua face, bateram-lhe assim, não havia raiz de amargura, olhou para eles e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vejam, não sabiam. Pode imaginar isso? Com seus próprios filhos a clamar pelo seu sangue, o Criador dos céus e da terra, suspenso numa cruz que ele fez, faz crescer e cresceu na terra. E os seus próprios filhos, pensem nos seus próprios filhos, pais, seus próprios filhos clamando por ele, fora com ele, dá-nos Barrabás, ladrão. Eu era esse Barrabás. Eu era aquele que merecia morrer. Ele assumiu meu lugar como o velho Barrabás deve ter sentido aquela manhã, quando ouviu os passos do centurião a chegar ali, abrir a porta, e só um pouco mais, então vai acabar tudo. Sou um assassino, sou ladrão, vou matar hoje. Eu sei, é o dia da Páscoa e vou morrer. Estava nervoso, caminhando a noite toda. A primeira coisa que vai acontecer, vai chegar o guarda. E a chave entrou, fez um clique, o guarda ficou em sentido. Sai, Barrabás! Sim, sei onde estou aí, estou indo. Não, vai e fazes o que quiseres. O quê? Vou fazer o que quiser. Sai, estás livre? Eu estou livre? Bem, vocês condenaram minha morte, isso. Deus condena todos os pecadores à morte, condenaram-me à morte. Como é que eu posso ser livre? Anda, Barrabás, olha, sobe naquela colina lá, vê aquela cruz que está lá arrastando, ouve os pregos quando entrarem nas mãos dele, olha para ele chorando ali as lágrimas.
misturados com sangue e tomou seu lugar. Barrabás morreu por você. Quer dizer que ele morreu para que eu pudesse ser livre? Muito bem, sim, muito bem. Vou começar a matar novamente então. Oh, que ingrato. Você merece morrer. Quando eu vejo a cruz maravilhosa onde o príncipe da glória morreu, toda a fama é vã. Não admira que o poeta dissesse: vivendo, ele amou-me. Morrendo, ele salvou-me. Sepultado, ele levou os meus pecados para longe. Ressuscitando, justificou-me livremente para sempre. Um dia ele voltará, dia glorioso. Como é que eu poderia rejeitá-lo quando vejo o que ele fez por mim? Como é que eu estaria disposto a perder todos os meus amigos que tenho na terra? Como é que eu estaria pronto para ser expulso das organizações, rejeitado? Quando olho para lá e ele condenado à morte, ele tomou meu lugar. Claro, Senhor, tudo. Eu conto. Deixa-me abraçar a cruz, Senhor, no meio de rochas tendidas, os céus escuros, o meu Salvador inclinou a cabeça e morreu. O véu aberto revelou o caminho para as alegrias do céu e os dias sem fim. Deixa-me ficar perto de ti, Jesus. Não me afastes do teu lado. Bendito ao ver as tuas 5 feridas sangrando. Príncipe do céu, como ele morreu por mim, morreu para que eu, condenado nas cadeias do pecado, na prisão do inferno, condenado, culpado, indo para ser destruído para sempre, e alguém tomou meu lugar. E depois, aqui quando eu tinha uns 15, 20 anos, um dia o Espírito Santo, eu disse: bem, quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Ele disse: ele tomou o seu lugar, tu ias para lá, ele ocupou o seu lugar, lá está ele. Eu disse: oh Cordeiro de Deus, eu venho, não trago nada em meus braços, não tenho nada para oferecer-te, Senhor, simplesmente a tua cruz, eu me prendo, é tudo o que tenho. Ele deixou-me entrar, vestiu-me como o pai ao filho pródigo, colocou uma nova veste, a veste não era minha, era da sua justiça, que ele colocou sobre mim um anel de noivado no meu dedo, para que eu esteja com a noiva naquele dia. Agora, o bezerro cevado foi morto, estamos rejubilando, porque antes eu estava morto, agora estou vivo, e antes eu estava morto, e agora eu fui encontrado. Graça sublime, quão doce o som. Salvou um infeliz como eu, pior que Barrabás. Antes estava perdido, mas agora fui achado. Estava cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. Foi a graça que aliviou os meus receios. Quão preciosa essa graça na hora em que primeiro criei. Quando estivemos lá, 10.000 anos estivemos, ao brilhar como o sol. Não haverá mais estrelas, só o Filho. Não vamos ter menos dias do que esses para cantar-lhe louvores, do que quando começamos. Então, na eternidade, como eu amo Jesus, porque Ele primeiro me amou. Como Ele é maravilhoso. Abra comigo agora em Êxodo, por favor, no capítulo 21. A exortação do seu Espírito. Agora, vamos falar agora sobre como receber. Mostrei e disse-lhes quais são os resultados e como é que você recebe a marca da besta. Vou mostrar-lhe qual é a condenação ali. É a marca da besta. Êxodo capítulo 21, no Velho Testamento, para que possa ver aqui também. Tem muitas escrituras do Novo Testamento aqui, para que todos possamos saber. Agora leiamos. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, agora lembrem-se, hebreu é um crente, veja, um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fora da graça. Se entrou só com um corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, ele sairá só com o corpo.
Eu sei que meu tempo acabou, desculpe, irmão Neville, mas tenho de falar sobre isso, irmão. Veja aqui, não é o que é a sua mãe, o que é seu pai é, mas é o que você é. Não sua esposa, veja, sua esposa não conta, os seus filhos não contam, é ele, não importa. E a sua mãe pode ter sido uma santa, seu pai um santo, como pai ou mãe de Esaú, mas ele era renegado. Mas é uma relação individual. Dizem, o meu pai é pregador, isso não tem nada a ver. A minha mãe é uma mulher santa, ela está no céu, pode estar certo, mas e você? E você? Mas se aquele servo, agora aqui está. Agora veja essa marca da besta. Eu não tenho tempo para voltar lá e ver tudo isso, porque faltam 20 minutos. Quero dizer a vocês. Agora, vem aí o que foi chamado cada 7 anos, isso era 6 anos, ao 7º ano, estudantes da Bíblia, ministros, aqui sabem que isto é verdade. O 7º ano era chamado de ano do jubileu, tudo descansava. Não havia colheitas plantadas no 7º ano, a terra descansava, tudo. Apenas apanhava no campo, que sobrava, descansava tudo. Ao 7º ano. E ao 7º ano havia um sacerdote que fazia soar a trombeta, e se um homem tivesse sido escravo, não me interessa qual era a sua dívida, ele estava livre. Agora, esse é um tipo do evangelho, a trombeta do evangelho. Você pode ter servido o diabo todos esses anos em cadeia, bebida, tabaco, jogo, pecado, imundície, não importa o que tenha feito, mas quando ouve o som da trombeta do evangelho, é sinal de que você pode ir embora livre. Pode ir. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Agora você ouviu o evangelho completo. Não tem que ficar mais preso, apenas sentar e dizer, eu ouvi, mas não escutei. Veja, então não é para você, é para aqueles que ouvem. Muito bem, se conseguir ouvir. Agora, observe bem aqui, bem com bastante atenção, e mantenha seus pensamentos agora nos próximos 2 ou 3 minutos. Mas se aquele servo, esse é o homem que devia ser livre, expressamente dizer, eu amo o meu Senhor. Gosto de ir a danças, não vou largar minhas danças por causa de ninguém, deixar isso, não vou deixar aquilo por causa de ninguém, minha esposa, meus filhos, as coisas dessa terra que eu amo. Agora veja aqui, irmão Branham, vou dizer, quer dizer que eu tenho de... Você não tem de parar com nada, apenas venha. Isso parará por si mesmo. Mas você diz, bem, não faria isso, não, pertenço à igreja, sou tão bom quanto você ou qualquer outra pessoa. Muito bem, ouça qual é a verdade. Agora, aqui não é o Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, se quiser continuar assim, então continue. Você ouviu que a trombeta soou, ouviu a nota que ela deu, e a Bíblia disse, Deus, olha para isso, não me daria um tema na próxima hora? Se a trombeta der um som incerto, e se a sua denominação disser, Pai, Filho e Espírito Santo, isso não soa como trombeta. Se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a guerra? Se aquele servo expressamente disser, eu amo o meu Senhor, eu amo o diabo que me está levando a fazer essas coisas, muito bem, eu acho que você está estrito demais aí, Muito bem, então gosto dessas coisas. Acho que devíamos fazer essas coisas grandes e fazer assim. Temos bailes e jogos de carta na igreja e nos divertimos tão bons quanto qualquer grupo que tenha por aí. Ok, então está bem, muito bem. Não quero sair fora nessa liberdade do Espírito que você fala. Então, seu Senhor, o diabo, o levará aos juízes e o fará chegar à porta. Quê? Quem é a porta? Coloquei diante de vós uma porta. Quem veio a marca... Quando é que veio a marca da besta? Nesta era em que a porta foi colocada. A marca final da besta. O fará chegar à porta ou postigo, que é o Calvário. Muito bem. E seu Senhor lhe furará a orelha. Lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. O que quer dizer, irmão Branham? Se você ouvir a verdade do Evangelho e recusar-se a andar nele, então Deus marca o seu ouvido para que nunca mais ouça.
Você atravessou a linha entre a vida e a morte. Então, vai continuar com sua organização, denominação pelo resto de seus dias para sempre. Andem na luz, filhos. Isso mesmo. Vão servir esse amo para sempre. Vocês não querem... Veja, a trombeta soou e ele pode ir livre. E essa é a graça de Deus, é o ano do jubileu completo. O dia do pecado terminou, irmão. Digo a vocês todos que estão servindo o pecado, na fita, na audiência visível, cada um que está servindo o pecado, o dia do pecado está terminado. Jesus morreu, você não tem mais de servir o pecado. Você não tem de se curvar aos credos e denominações. Aquele a quem o Filho libertou verdadeiramente está livre. Se quiser ser livre e ser livre no Filho, liberte-se de todas as coisas e sirva-o, venha, mas se não quiser, então, a sua organização, seu amo, seja quem for que você esteja servindo, vai colocar uma marca na sua orelha, então você não poderá ouvir mais. Se Deus lhe falar no coração, vem, este é o tempo, e você recusar, então você recebe sua marca endurecido para a verdade. Aí está o selo do diabo, a marca da besta. Veja, o que é que a marca da besta faz? Coloca-o de volta no romanismo, denominacionalismo, e você nunca mais vai entrar e ser livre. Vai servir para sempre. Aí está a marca da besta. É duro, amigos, é forte, mas é o que eu não sou responsável por. É apenas o que a Bíblia diz. Agora, esse foi um tipo no Velho Testamento que foi uma sombra antecipada. Ouvir o Evangelho das Boas Novas e que você está livre. Você não tem de ficar mais preso. Você está completamente livre em Cristo Jesus. Não há mais pecados nem nada. Você que ama o mundo. A Bíblia disse, se amais o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus sequer está em vós. Verdade? Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em vós. E todas essas grandes coisas que estão acontecendo hoje sob o nome de religião, coisas do mundo. As pessoas engolem como um porco no lamaçal. Vejam, isso é bom, nada disso. Veja, estão selados e marcados.